Essa transição em Singapura foi feita obedecendo a democracia, cara? Eu preciso saber disso, porque eu não me incomodo no estado policial. Eu fui a Londres há 7 anos e eu vi um aviso no metrô. Se você pular a roleta, você vai preso. No mesmo momento, no Rio de Janeiro, 70 mil pessoas pulavam a roleta do BRT por dia. Com certeza Londres está certo e o Rio de Janeiro está errado. Lógico. Então, o estado policial, sinceramente, eu não me incomodo. Faz parte do processo educativo. Eu tenho medo da ausência de democracia. Singapura teve uma ruptura do Estado Democrático de Direito, Foi diferente, porque Singapura, ela foi meio que expulsa da Malásia. Sim. Ela era uma parte e ela foi tocada pra fora por parte de uma outra nação. E aí o Lee Kuan Yew era o líder que fez essa transição, e ele começou num regime que não era democrático, e ele fez a transição para um regime Ele era democrático. obcecado com limpeza, inclusive. Ele era Sim. obcecado com limpeza. Sim, ele tornou. O que ele faz é a transição. Ele Sim. começa num regime que não era aberto, porque nunca havia sido aberto, porque nem existia Singapura antes, e aí ele transforma depois num regime que é aberto. Então, Singapura passou por isso. Outras nações asiáticas passaram por isso. Sim. A bem da verdade. A própria Coreia do Sul Sim. também passou o processo de criação. Criação não é aquilo, é uma divisão, mas de transição de um regime mais fechado para um regime que hoje é democrático Aliás, e aberto. era um país miserável até a década de 70. Exato. Ele é mais pobre do que a gente na década de 80. Exato. A questão toda é que você pode implementar isso num regime democrático. As coisas não são detrimentais. Você pode ter muita lei e ordem num regime democrático. O Japão tem muita lei e ordem num regime democrático. E eu acho que nós temos que ter muita lei e ordem dentro de um regime estritamente democrático. Eu falo isso porque vem muitas pessoas que vão criticar, mas você está falando desse exemplo aqui do Bukele, ou daquele outro exemplo da China. A China é muito dura também, vai jogar lixo na rua em Xangai. Sim, mas eu estou dando exemplo porque a punição é alta, só que você pode fazer punição alta em regimes democráticos. Isso não é detrimental de maneira alguma. Perfeito. Então, é sempre importante colocar essa ressalva. E tem uma outra ressalva também, quando você fez a colocação do início dessa transição do regime militar para a democracia no Brasil, eu gosto de lembrar para todo mundo que o operador da lei hoje, para o policial militar, para o policial civil, o nosso grande problema é a lei de execuções penais, que é uma lei de 83 de dezembro do governo Figueiredo, ministro Ibrahim Abiakel. Tá? Então, essa lei que possibilita o bandido mudar de regime com 1/6 da pena, que é exclusividade do Brasil, não tem em nenhum lugar do mundo, ela veio do regime militar. Sim. Né? Impressionante, pouca gente acredita nisso, as pessoas me criticam quando eu falo. Mas é verdade. Veio do Figueiredo, né? O ministro Ibrahim Abiakel, no final do governo Figueiredo. O mundo todo é 2/3 da pena, 1/3 da pena, metade da pena. O Brasil é 1/6. Graças a Deus o Derrite conseguiu mexer nisso aí, até com apoio interessante da Tabata e da Maria do Rosário, né?